Olá, hoje o tema me anima bastante. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Reflexões e Caminho. Aqui a gente tem um compromisso com o bem. A gente fala muito de espiritismo, doutrina espírita, mas a gente fala também de outras doutrinas filosóficas, outras doutrinas espiritualistas que me atiçam. Hoje a gente vai falar de uma forma de reencarnação. Isso mesmo. Reencarnação, uma das leis divinas, uma das leis naturais, perfeitamente trabalhadas no Livro dos Espíritos, na codificação espírita. Bastante coisa documentada pelo viés espírita. Mas, antes de Kardec, as pessoas já estudavam, sabe? As reencarnações. É algo natural. No Oriente, reencarnação na Índia é naturalíssimo. Por exemplo, certo? Índia é um exemplo, mas temos Tailândia, Japão, nós temos Brunei, nós temos diversos países reencarnacionistas há milhares de anos. E uma forma de reencarnação, né? A gente tem bastante coisa escrita que me anima bastante. Eu conheci essa forma de reencarnação através das obras de uma aventureira francesa que viveu no final do século XIX e século XX, Alexandra David Neal, né? Ela escreveu um livro chamado Mistérios do Tibete, uma editora que já não existe mais, que eu acho que é a editora Planeta. É um livro raríssimo da gente encontrar, né? E onde ela narra no Tibete, País das Neves, como ela chama, hoje anexado à China, uma série de manifestações mediúnicas, dentre delas materialização, levitação, voz direta. E ela vai falar sobre os caras chamados tulcos, né? Pode ser grafado tulco ou truco, né? A pronúncia, eu não faço a menor ideia de como seja feita a pronúncia. É uma expressão tibetana. O tulco é aquele cara que é um lama, L-A-M-A, um lama, mas que lama tem uma conotação de um ser evoluído. É um título, é um professor do Dharma, um professor da vida. O equivalente indiano a Swami, em sânscrito, né? A gente encontra muitos Swamis na Índia. É um título honorífico, lama, né? Dado a um monge ou a um praticante elevado das escolas de Nyingma, Kagyu e Sakya, que tem conhecimentos tântricos avançados, né? Esses caras têm um alto padrão evolutivo. É uma autoridade, é um professor, né? Nós temos o Dalai Lama como o maior de todos os lamas reencarnados, certo? Eu acho bem legal. É um guru. Guru é um tema que a gente já conhece mais, né? Mas quando a gente fala em tulco, né? É um cara que morre e ele escolhe conscientemente como e onde ele será reencarnado. É um cara que guarda as lembranças das suas reencarnações anteriores. Quem ele foi em vidas anteriores. O Dalai Lama, cara bem idoso, reverenciado pela sua mansuetude, banido do seu próprio país por ocasião da invasão chinesa, da anexação chinesa. É um líder espiritual de milhões de pessoas tibetanas e não tibetanas que se converteram. Ele é um tulco. Ele guarda recordações lúcidas, claras, fundamentadas das suas vidas anteriores. Então, Alexandra David Neal
ela nos traz vários relatos de turcos. E ela, inclusive, ela escreve um romance, eu esqueci o nome desse romance, que ela faz com um guia, um tibetano que era guia dela, que se torna um querido amigo, um confidente. Acho que era o Lama dos Cinco Anéis, alguma coisa assim, não lembro agora. Depois eu escrevo embaixo aí. Não, tem que aproveitar os momentos para gravar vídeo, gente. Que é filho, cachorro, barulho, é vizinhança, é aula, é aluno, é muito louco. Esses turcos, reforçando, eles têm vívidas recordações de quem eles foram, do que eles fizeram. Então, não raro, a existência deles dentro daquela hierarquia, daquele grupo social, ela não reinicia, ela prossegue de onde parou, mesmo na infância. Interessante, né? Interessante. Aí, por humildade, eles fazem alguns trabalhos junto com os demais, mas no geral a trajetória retorna. É interessante, e é uma divergência do budismo, acho que é o budismo Theravada, né? O budismo tibetano, melhor, ele diz que uma alma, um espírito pode se dividir, certo? Um espírito se dividir em três. A codificação espírita, ela defende que não. Eu acho, na minha concepção, os meus estudos, o espírito é indivisível. Mas quem sou eu para divergir dos caras? Tradição muito mais antiga, né? Então, o cara vai falar assim, estou morrendo. Para fixar, né? Eu vou reencarnar numa pradaria ao sul, não sei onde. Então, ele desencarna. Um tempo depois, daqui 9 anos, vocês vão me procurar. Certo? Aí os caras vão, os discípulos vão, cachorrado latino, vão naquela região que o mestre falou que iria reencarnar, encontram um grupo de crianças brincando ali e levam os objetos, os utensílios. E aquele reencarnado, aquele tulco, ele vai dizer, ó, meu objeto, minha tigela, meu pijama, meu chinelo. Oi, fulano, você envelheceu, hein? Centenas de relatos, documentados pela ciência ocidental. Acho isso fantástico. Blavatsky, que tem um episódio gravado agora, antes desse. Blavatsky, ela conheceu tulcos também. Os grandes aventureiros, né, antes desse fechamento do Tibete pela China, traziam esses relatos. Mediunidade se manifestando à larga. Hoje a gente consegue documentar a mediunidade, revelar fraudes com facilidade na Índia, né? Ian Stevenson, que traz uma obra chamada 20 casos sugestivos de reencarnação, ele estudou muito isso, tem várias obras de Stevenson, né? Fala, crianças, eu morei aqui, foi ali que eu morri, ele me matou, enfim. O Ocidente está começando a documentar bastante isso. O caso tem um piloto da Segunda Guerra que reencarna num menino, fala assim, eu morri ali na batalha tal, meu avião caiu no mar nessa altura aqui. Meu nome era fulano de tal. Então, cada vez mais a reencarnação, como as mediunidades, se torna documentada pelo Ocidente. Cada vez mais a reencarnação ela se torna irrefutável. E a reencarnação já estava documentada lá na Bíblia, com Elias e João Batista. Sabe? Fantástico isso. Então, quanto mais espiritualizada uma família quanto mais entendimento das leis naturais que uma família tem, mais fácil é para os reencarnantes, os filhos e netos, se manifestar mediunicamente. Ou falar, eu estava no lugar tal, meu nome era o lugar tal. Minha filha Maria Cecília, de vez em quando, hoje, ela está com 5 anos, ela fará 6 anos no mês que vem, em alguns dias, dia 2 de fevereiro. Ela fala, antes de eu nascer, eu estava numa casa no céu. Antes de eu nascer,
O meu pai já era o meu pai. Nós tínhamos nomes diferentes. Maria Cecília. Meu nome era outro. Eu sei qual era o nome dela, mas Joaquim pediu para eu não ficar lembrando para ela o nome, porque o nome dela hoje é Maria Cecília. Mas nós sabemos aqui, não é? Joaquim é o nosso amigo espiritual. Então, quando você tem uma família que tem um conhecimento acerca da espiritualidade, da reencarnação, quem vai reencarnando ali vai tendo mais facilidade de se expressar, de se resolver, de se compreender. Porque embora a gente tenha o véu do esquecimento, as impressões permanecem, a índole permanece e a gente reconhece aquela índole boa e má, as arestas que devem ser aparadas. Agora imagina uma cultura aonde há milhares de anos há a reencarnação, aquilo é natural. Imagina como a vida dessas pessoas ela é facilitada. Imagina. Então, o objetivo desse episódio hoje é falar sobre o Tulku, o mestre, o sábio que reencarna conscientemente, não tem o véu do esquecimento e que é um espírito que vem carregar os seus discípulos a um patamar superior, porque não é à toa. Não é à toa. Então, meus amigos, hoje nós falamos um pouquinho sobre esses espíritos que guardam recordações da vida passada, ou memória integral, né? O budismo tibetano. O budismo ele tem várias vertentes, tem o budismo japonês, tem nomes mais adequados, Theravada, mas não sei o que eu nunca consigo gravar, sistema Trikaya, enfim, né? Tô aprendendo ainda. Nirmanakaya, enfim, né? Mas vamos lá. O budismo tibetano, tá bom? Personagem Tulku. Procurem estudar um pouco de Madame Blavatsky e essa aventureira incrível, essa francesa, cara, que quebrou diversos paradigmas, cara, mas quebrou muito preconceito mesmo. Tem um filme dela no YouTube, legendado, é um filme francês, um filme muito sensível, né? E esse livro, Magia Tibete, Magia e Mistério, tá? Eu tenho esse livro e eu não empresto assim, não, tá? Que é dificílimo achar essa obra. Então é isso, pessoal. Falamos sobre o Tulku, aquele mestre, aquele espírito que guarda as recordações das suas existências anteriores. Curta, compartilha, se inscreve, coloca o sino de notificações. Vamos difundir o bem, conteúdos saudáveis, bem referenciados. É assim que a gente cresce, é assim que a gente faz a corrente do bem. A internet é uma terra de ninguém terrível. Tem muita porcaria, mas também tem muita coisa boa que às vezes fica oculta. Tá bom? Até o próximo episódio.